Olá, meu querido irmão em Cristo, aqui é o pastor Ricardo, mais uma vez com o nosso devocional do dia. E eu queria agradecer a Deus por esse momento tão especial de podermos abrir a sua palavra e ler e aprender dele, diretamente a sua palavra. Como também você, meu amigo, minha amiga que tem nos escutado através dos nossos devocionais. Para nós é um grande prazer e alegria poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Então, hoje eu gostaria então de mais uma vez abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos de 1 a 10. Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10. E eu gostaria de falar sobre o tema de agradecidos pela graça de Deus. Agradecidos pela graça de Deus. Vamos ler e vamos compartilhar da palavra. Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10, diz assim a palavra de Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Agradecidos pela graça de Deus. Por que devemos ser agradecidos pela graça de Deus? Porque Deus agiu em nossa vida de maneira tal que nós não éramos merecedores dessa graça. O ser humano, desde o Éden, se rebelou contra o Senhor. O pecado original é o pecado da desobediência. E assim Deus, então, em sua graça, ele concede mais uma oportunidade. Agora, a última oportunidade, a única e a última oportunidade, nos reconciliar com ele mediante Jesus Cristo, mediante a fé na pessoa e obra de Jesus Cristo praticada na cruz do Calvário por cada um de nós. Todos nós pecamos, todos nós somos merecedores da ira, mas Deus, em sua riqueza de misericórdia e graça, ele nos concede essa regeneração vinda da parte dele. Agradecidos pela graça de Deus, revela que foi Deus que agiu em nosso favor para que pudéssemos voltar a ter a comunhão com ele quando tínhamos antes do pecado, quando Adão e Eva tinham antes do pecado. Então esse texto aqui, então de Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10, vai falar exatamente sobre essa ação dessa graça. Podemos então pensar então em agradecimento como ato de reconhecimento e gratidão. Precisamos a cada dia, você e meu irmão em Cristo, precisamos juntos a cada dia agradecer pela ação de Deus em nossas vidas. Porque Deus foi rico em misericórdia e graça. E você também, meu amigo, que tem nos escutado através desses devocionais. Essa graça também é direcionada a você. Você precisa apenas crer e colocar sua fé unicamente na pessoa e obra de Jesus Cristo. Porque Cristo morreu por você na cruz do Calvário por causa dos seus pecados. E aqui então podemos ler aqui que em Efésios capítulo 2, versículo 1, ele nos deu vida. O texto inicia já dizendo isso, ele nos deu vida. Por que Deus nos deu vida? Porque estando vós mortos em vossos delitos e pecados, para que pudéssemos dizer, Senhor, eu aceito o sacrifício de Cristo em minha vida pelos meus pecados, precisamos ressuscitar. Porque o texto nos diz que nós estávamos mortos espiritualmente, mortos em delitos e pecados. E diz, versículo 2, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Estávamos mortos em pecados, em delitos e pecados. E nesse morrer espiritual, nós andávamos fazendo a vontade de Satanás, o espírito, o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência.
São as atitudes satânicas. Porque nós éramos assim. Porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Versículo 3 diz: nos quais também todos nós andamos outrora. E agora o outro modo de andar, não só fazendo a vontade de Satanás, mas segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Mais um modo de andar segundo as inclinações da nossa carne, da nossa natureza pecaminosa. Pensamentos pecaminosos. E interessante notar porque eram pensamentos e vontades pecaminosas. Porque tanto o versículo 1 como o versículo 3 vai dizer, o versículo 2 diz, que agora atua nos filhos da desobediência. Versículo 3, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Toda essa maneira de andar antes de conhecer a Cristo, andando segundo o curso desse mundo, segundo as vontades contrárias de Deus. Esse mundo prega a vontade contrária de Deus. Príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, como também fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Isso nos dá, então, a denominação de filhos da ira, filhos da desobediência. Agradecidos pela graça de Deus, inicia-se pelo fato de quem nós éramos e quem Deus é. Nós éramos todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador, unicamente Jesus como Senhor e Salvador. Ele passa de ser filho da desobediência para filho de Deus. Ele passa de ser filhos filhos da ira para ser filhos de Deus. Porque filhos da desobediência e filhos da ira, versículo 2 e versículo 3, é exatamente porque as pessoas andaram distante de Deus, mortas em seus delitos e pecados. Então, no versículo 4, Deus age. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida em Cristo. Versículo 4 e versículo 5. Deus age em misericórdia. Misericórdia é o ato de Deus não nos dar aquilo que merecemos. Misericórdia é o ato de Deus não nos dar aquilo que merecemos. E misericórdia e grande amor com quem nos amou. Mais uma vez, versículo 5 repete o versículo 1. Versículo 5 diz: estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, morte e vida. Estando nós mortos, versículo 5, mortos em pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É por causa de Jesus Cristo que nós temos a graça alcançada de Deus. E versículo 6, juntamente com Ele nos ressuscitou. Mais uma vez, a palavra de vida juntamente com Cristo, e ressuscitou e nos fez assentar. Nós estávamos mortos espiritualmente em nossos delitos e pecados. Nota como devemos então observar esse agradecimento diário. Porque quem éramos nós antes de conhecer a Jesus Cristo, antes de conhecer o Deus da palavra? Mortos em delitos e pecados. E Deus então age em nossa vida, fazendo que Ele abra os nossos olhos espirituais para enxergar a Cristo e a sua obra vicária por nós na cruz do Calvário. Então eu, como uma nova criatura em Cristo, como um salvo, não mediante meus méritos, mas mediante os méritos exclusivos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu tenho que ter uma vida agradecida. E tem um objetivo para isso. Versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, mais uma vez. Nota sempre que em Cristo, versículo 6, nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo. Versículo 7, em Cristo também bondade para conosco, em Cristo. Jesus Cristo é o agente, Deus programou, Deus fez o plano da redenção em Cristo Jesus. O Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, é o executor desse plano. Por isso que nós só podemos alcançar a Deus através de Jesus Cristo, unicamente por Ele. Porque diz lá em João 14, versículo 6, o Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus Cristo é o único que nos conduz a Deus, pode nos conduzir a Deus. E Ele já fez isso ao nos dar então a sua obra como redentora, como vicária por nós. O que nós precisamos é crer. Creia nessa obra vicária. Você, meu amigo que tem nos escutado, creia que Jesus morreu por você na cruz do Calvário. E então Ele quer mostrar, o objetivo de Deus nos salvar em Jesus Cristo é que, versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça.
em bondade para conosco em Cristo Jesus. Nós seremos participantes, nós veremos então os novos céus e nova terra. Muito mais na frente, mas isso está garantido, é uma promessa que é garantida pelo próprio Deus. Nós veremos a sua riqueza da sua graça. Se misericórdia é o ato de Deus não nos dar aquilo que merecemos, o ato da graça de Deus é o ato de Deus em dar aquilo como um favor a nós. Então, quando falar aqui então que a suprema riqueza da sua graça é a que Deus nos vai então nos permitir, por causa da obra de Jesus Cristo em nós, e nós cremos nessa obra, nós então veremos um dia a grande riqueza da sua graça. E porque versículo 8 e versículo 9 então fecha aqui o pensamento. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Mais uma vez a palavra graça, ou seja, o ato que Deus nos dá como um presente imerecido, porque nós já estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Deus então nos dá vida em Jesus Cristo, porque pela graça sois salvo, pelo favor que Deus te dá, você é salvo, você é perdoado mediante a fé, não é mediante obras. Mediante a fé em quem? Em Senhor Jesus Cristo, no seu sacrifício na cruz do Calvário. E ele vai dizer aqui então que isto não vem de vós, é dom de Deus. O próprio ato de crer é um presente de Deus. É essa graça mediante a fé. É um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ah, meu irmão em Cristo, e você que nos escuta. A salvação é unicamente exclusiva e é um ato de Deus em nossas vidas. Nós não podemos fazer nada para ganhar essa salvação de Deus, porque nossas obras, antes de conhecer a Cristo, antes de ser perdoados pelo ato de Jesus Cristo na cruz do Calvário, são atos de pecadores perdidos, de mortos em delitos e pecados. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Que obras eu poderia fazer para pagar os meus pecados, já que eu estava morto nesses delitos e pecados? E os pecados, esses pecados e delitos e pecados, quais eu praticava antes de conhecer a Cristo, me classificava como filhos da desobediência e filhos da ira. Ira de Deus. Foi preciso Deus em Jesus Cristo agir na minha vida para que eu conhecesse Ele. Por isso que fala, porque pela graça é salvo mediante a fé. E isso não vem de vós, ou seja, essa salvação, esse perdão de pecados não vem de nós. É dom de Deus, é um presente de Deus. Não das minhas obras, para que ninguém se glorie. Não posso me gloriar. E o outro objetivo, então, é porque somos salvos, porque somos feituras dele, versículo 10. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. É interessante isso. Pois somos feituras dele, criadas em Cristo Jesus, somos feituras de Deus, criadas em Cristo Jesus, para boas obras. As boas obras é resultado da fé que eu tenho em Jesus Cristo. As minhas boas obras é para que Deus seja visto nelas. As minhas boas obras retratam o meu coração que foi entregue a Jesus Cristo na cruz do Calvário com Ele. Porque em Cristo eu recebo o perdão dos meus pecados, as quais Deus de antemão preparou. Minhas obras eram para que sejam vistas, para que as pessoas vejam Deus nessas obras. Não eu, mas Deus. Porque as quais Deus de antemão preparou. As obras que eu faço como agora um filho de Deus é exatamente para que Deus as preparou para que eles, através das minhas obras, as pessoas enxerguem a salvação de Jesus Cristo, enxerguem uma nova criatura. Agradecidos pela graça é isso. É olhar para o nosso passado e ver quão perdido nós éramos, quão perdido e sem solução eu tinha na minha vida. Eu estava condenado, mas em Cristo Jesus, Deus nos dá essa graça. Nós, todo aquele que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tem essa promessa e também tem que ter esse agradecimento diário. Porque em Cristo Jesus recebemos o perdão e nossos pecados agora foram colocados em Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele pagou com a sua própria vida os nossos pecados e ressuscitou para nos justificar, como diz Romanos capítulo 4. Então, meu amigo crente,
você que já é perdoado, você que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, tenha uma vida de gratidão. Viva para que, através dos seus atos e palavras e pensamentos, Deus seja visto. Que as suas palavras, o seu pensar e o seu agir glorifiquem a Deus que salvou você através de Jesus Cristo. Que suas obras, suas boas obras, sejam obras que as pessoas olhem e vejam que é possível, que Deus restaura vidas. Que através daquelas obras você não quer aparecer, mas que Cristo Jesus seja visto através delas. E você, meu amigo que tem nos escutado, eu te agradeço por estar passando esse tempo ouvindo a palavra de Deus. Não a mim, mas a palavra de Deus. E você também tem essa oportunidade. O que é que eu faço, pastor, então, para ser salvo? Para que eu ressuscite, que os meus delitos e pecados sejam, reconheça meus delitos e pecados pagos em Jesus Cristo, que foram pagos em Jesus Cristo. É aceitá-lo como Senhor e Salvador. É você onde está. Orar e dizer, Senhor, eu agradeço pela salvação que tu providenciaste no teu Filho Jesus Cristo. Não é pastor, não é padre que salva, é a fé unicamente no Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que pagou o preço pelos nossos pecados. Ele é o único que conduz a Deus. Ele é a única pessoa que Deus que é o Deus triuno. Ele é a segunda pessoa da Trindade que veio em amor e misericórdia, e entregou-se por nós. Os nossos pecados foram necessários para ser pagos os nossos pecados. Deus subiu a cruz do Calvário. Deus sofreu por nosso lugar. Então, quando falamos em pecados, nós não podemos brincar com essa palavra, porque foi necessário Jesus Cristo morrer, o Deus da eternidade, vir para encarnar e sofrer no meu e no seu lugar. Então, creia nisso, você, meu amigo. E você será uma nova criatura em Jesus Cristo. E você terá, então, motivos para agradecer pela graça de Deus. Que Deus nos ajude. E Deus coloque em nossos corações o desejo de servi-lo com gratidão. E você, meu amigo, que tem nos escutado, que você possa se render aos pés daquele que é o único que pode te conduzir a Deus e o único que pode pagar o preço pelo seu pecado, que se chama Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e até a próxima.